Muito bem, bom dia. Então, galera, vamos continuar aqui. Lembrando que semana passada a gente estava falando sobre a visão. Então, nós estamos trabalhando os sentidos, né? Os 5 sentidos. Semana passada, visão, falamos sobre estrutura do olho, falamos sobre problemas que envolvem a visão, exatamente pensando em também te dar uma mão ali sobre problemas que acontecem em muitas questões que são cobradas para vocês, né? Que você também deve lembrar o seguinte, quando a gente fala na biologia, na visão, tem que pensar também no que acontece no dia a dia nosso, e a gente vê um monte de pessoa que precisa correções, né, os famosos óculos e as famosas lentes de contato, e a gente entendeu um pouquinho e descobriu o nome desses problemas e com que lente se corrige isso, que é uma junção da biologia com a física, né, lentes côncavas, convexas, e daí assim eu consigo corrigir a miopia, o astigmatismo. Então, agora a gente anda um pouquinho. Para onde que a gente vai? Vou começar a apresentar aqui com você e você vai ver a gente falar. Vamos falar agora de audição, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de audição, eu não sei se é o mais impressionante, mas é bastante impressionante a questão da audição, né? Vamos primeiro fazer uma reflexão aqui do que é essa audição, né? Então, lembrando assim, estamos falando dos 5 sentidos. Até então, nós estávamos nas outras aulas falando sobre sistema nervoso central. E agora a gente está andando nos sentidos. Então, hoje nós vamos falar de audição. Daí vamos fazer um pequeno mapa aqui para a gente ir marcando algumas coisas para lembrar depois. Então, quando a gente fala de audição, eu devo pensar assim, ó. Primeira coisa, eu tenho que ter moléculas. Moléculas aonde? Moléculas no ar, certo? Mas por que eu tenho que ter moléculas no ar? Porque eu preciso de vibração, tá? Então lá, ó, pode ir marcando e fazendo o teu mapa aí também. Então, a audição. Para que aconteça a audição, eu tenho que ter o ar vibrando. Para que o ar vibre, eu preciso ter moléculas nesse ar. Então, eu preciso ter a vibração do ar. Por isso que se fala lá, se está no vácuo, não tem som. Por quê? Porque eu não tenho moléculas, é a ausência de moléculas no ar. Muito bem. Quando eu falo em audição, eu tenho que lembrar o seguinte: hoje a gente chama a estrutura de orelha, tá? Nós vamos ter lá a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então a gente falava antes, ou às vezes a gente até fala, né? Ouvido externo, médio e interno. Hoje está mais sendo utilizado a orelha. Nós já vamos ver o que é cada uma dessas coisas, tá? Muito bem. Quando a gente fala em audição, nós temos que também falar do seguinte: nós temos uma estrutura, você deve lembrar disso, né? Bastante famosa, chamado de tímpano. Tímpano. Pede-se muito sobre tímpano. Quando falo em audição, eu também tenho que lembrar dos 3 ossículos. Os 3 ossículos, que são os menores ossos do nosso corpo. O martelo, bigorna e estribo. Tá? Quando a gente fala de audição, na verdade não é audição, mas está dentro da nossa orelha ali uma estrutura também ligada com o equilíbrio. Então, muitas vezes, quando está falando de audição, pega e fala de equilíbrio, porque eu estou falando de uns canais com líquidos, e esses canais são chamados de labirinto. Tá? Nesse labirinto. E esse labirinto, vamos lá, é como se fosse o líquido que está lá dentro. Imagina-se um copo d'água. E conforme você
você inclina o copo d'água, essa água se ajeita ali e ela tende sempre a ficar em equilíbrio, certo? Obedecendo a força da gravidade. E esse labirinto que está lá dentro, nos canais semicirculares, ele vai dar a percepção de equilíbrio em você. Então, se eu estou deitado, como é que eu sei que eu estou deitado? Se eu estou sentado, como é? Então, aquela história, se eu me movimento, quem é que possibilita que, como se fosse um nível, aqueles níveis de pedreiro, sabe? É isso que o labirinto faz. Quando eu tenho um distúrbiozinho lá no meu labirinto, que é chamado de labirintite, esse meu labirinto não vai mais funcionar direito. Aí a pessoa acaba tendo dificuldade para perceber que posição ela se encontra. Na verdade, ela tem uma tendência de ter sempre náusea, passa mal, não consegue ficar em pé. Porque olha que eu no final aqui da minha palavra, grava isso aí para você não esquecer mais. Você vai perceber assim, ó, tem um final, ó, it. O final it significa uma inflamação. Então, eu estou com uma inflamação no meu labirinto. Então, eu não estou conseguindo perceber essa movimentação no meu labirinto, do líquido que fica ali, e eu também não vou conseguir perceber se eu estou deitado, se eu estou sentado, eu vou ter dificuldade para perceber isso, e isso acarreta um problema que eu começo a ficar nauseado, fico mal, fico com dor, fico o tempo inteiro com enjoo, porque o meu labirinto, vamos dizer assim, ele fica confuso. Muito bem, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Eu tenho que lembrar o seguinte, a audição está ligada, então, com a vibração de moléculas, então eu tenho que lembrar lá de uma parte da física lá, ó, que são as ondas. Cuidado, eles fazem muito essas ligações. Física, biologia, moléculas do ar e vibração. E daí eu tenho que lembrar o seguinte, que é bem importante lá na física também, galera, ó, que é uma questão. Se eu estou falando de ondas, se eu estou falando de moléculas e vibração, para eu poder ouvir, eu também devo lembrar de mais uma coisinha da física lá, que é um negócio chamado de densidade, certo? E daí, o que acontece? Quanto maior a densidade, mais rápido o som se propaga. Quanto menor a densidade, mais lentamente ele vai se propagar. Por isso que quando você está na água, se você estiver numa piscina, por exemplo, e bater na parede, isso se propaga pela piscina toda e muito rapidamente. Por quê? Porque a densidade da água é maior. Então, mais denso, isso é igual a mais rápido. Mais rápido. Ok? Então, cuidado que pode fazer essa ligação aqui, ó. Ondas, densidade, moléculas, isso com outras disciplinas, a física e também, quando fala de moléculas, a química, tá ok? Então, você deve lembrar lá que nós temos os intervalos de onda, eu tenho ondas mais curtas, ondas mais longas, e isso também interfere para a minha audição. Se eu vou escutar, se eu vou ouvir mais fácil, vai ser mais difícil de ouvir, por exemplo, a voz de alguém. Então, isso está tudo ligado com ondas graves, agudos, então é bom você fazer essa ligação também. Muito bem, mais alguma coisa aqui nesse mapa? Eu acho que não. Então, vamos seguir. Então, lá, ó, bem fácil para você. Nós vamos ter aqui, ó, o pavilhão auditivo ou auricular, então a nossa orelha, que faz parte da orelha externa. Olha aqui, ó. Peraí, vamos separar bem legal aqui, ó. É fácil, mas vamos organizar. Até o tímpano, ó. Então, da parte externa até o tímpano, nós temos a orelha externa. O que é que eu tenho nessa orelha externa? O pavilhão auricular, então a nossa orelha, que a gente chama assim,
Nós vamos ter o canal auditivo, e daí nós vamos ter o tímpano. E daí você deve lembrar aqui, ó, nessa região aqui do canal auditivo, eu tenho a presença de pelos, eu tenho a cera, e é aqui que você pega e põe o cotonete e faz a higiene do pavilhão da parte externa da minha orelha, ok? Para que eu tenho estas coisas aqui? Ó? Tem que ficar limpando e os pelos feios, não sei o quê. Para que é isso? Para prote... para proteção, para não entrar sujeira, para não entrar até mesmo algum inseto, algum bichinho. Então, a cera, ela serve para isto e o pelo também. Aí o que acontece com essa cera aqui? Conforme ela vai ficando suja, ela vai ficando escura, então ela vai ficando suja e ela tem uma tendência de ir saindo. Eu devo fazer a higiene? Claro que você deve fazer a higiene, né? Porque até mesmo essa cera pode secar, grudar e acabar interrompendo ou dificultando a passagem do som, da vibração aqui do ar, nesse canal auditivo. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a limpeza. O que eu tenho que cuidar? Eu não vou colocar o cotonete até lá dentro, até porque o tímpano que está aqui, ó, o tímpano, ele é uma membraninha. É uma pelezinha bem fininha. Ou seja, ela é sensível. Então, se eu colocar o cotonete muito para dentro, eu posso encostar nesse tímpano e danificar ele. Aí vem aquele negócio. Danificou, se você rompeu ele, você não vai mais ouvir. Certo? Às vezes você pode provocar uma pequena lesão ou ele vai ficar flácido. Vamos lá, devagar então. Essa membraninha aqui, se ela se romper, o que acontece? Você não ouve mais. Agora, conforme eu vou envelhecendo, como toda a estrutura do nosso corpo, essa pelezinha vai ficando o quê? Flácida. Ou seja, eu preciso uma vibração maior, eu preciso uma onda com maior intensidade para poder fazer esse tímpano vibrar. É por isso que conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo a audição. Por quê? Porque o tímpano ele vai ficando mais flácido, mais mole, maior. Então eu preciso ter uma força maior, uma energia maior, para ele poder vibrar. Por isso as pessoas com maior idade, com mais idade, vão perdendo a audição. Aí vem o alerta. A gente usa muito fone, né? Vocês usam muito fone. Então, quando eu estou escutando uma música, eu tenho que cuidar para que não seja muito alto. Por quê? Senão eu vou acelerar esse desgaste, essa flexibilização aqui, ó, vamos dizer assim, esse aumento do tímpano. Pensa numa pele de tambor de uma bateria, por exemplo. Tem que trocar isso conforme eu vou usando. Eu tenho que trocar as peles. Agora, por que isso acontece? Porque de tanto bater lá tocando a música, ele vai esticando. É a mesma coisa. Agora, dá para trocar isso aqui? Não. Então, eu tenho que cuidar. Então, tenho que cuidar quando eu vou ouvir algo muito alto. Não teve lá o vocalista do AC/DC que teve que se afastar porque ele não escutava mais. Ele teve que se afastar, achou que nunca mais ele ia conseguir cantar, porque ele também não conseguia ouvir para poder acompanhar a música. O que ele fez? Ele se afastou, fez um tratamento e agora ele está voltando. Foram anos afastado. Por que isso? Imagina a exposição, anos e anos e anos de shows, a exposição, aquele som muito alto, fez o tímpano dele esticar e ele acabou perdendo a audição. Fez um tratamento e agora ele está voltando a cantar.
Então, quando eu tenho uma flacidez muito grande, eu acabo perdendo a audição. Muito bem, vamos lá. Passei do meu tímpano. Passei do tímpano, eu vou entrar na orelha média. A orelha média tem o quê? Os três ossículos: martelo, bigorna e estribo, ok? Então eu vou ter essa divisão aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ele faz essa divisão. Pega os ossículos, mas não pega os canais semicirculares, a cóclea e nem o nervo auditivo, porque esta parte já faz parte da orelha interna, ok? Então, olha o que eu vou ter aqui, ó. Na orelha média, eu vou ter o martelo encostado no tímpano, a bigorna encostada no martelo aqui, ó, e o estribo encostado na bigorna, ok? E esse estribo vai estar ligado com a orelha interna, para ser mais preciso, com a janela chamada de janela oval, e essa janela oval vai dar ligação com o que a gente chama de cóclea, onde estão os canais semicirculares. Esta região, canais semicirculares e a cóclea, está cheio de líquido. Muito bem. Então, nesses canais semicirculares, eles vão me dar percepção da audição juntamente com a cóclea. E daí você deve estar perguntando assim, por que líquido ali dentro? Lembra que eu falei do líquido e falei de densidade? É muito mais denso. Então, o som se propaga mais rápido. Então, é como se fosse um amplificador. Essa região onde tem líquido é como se fosse um amplificador. Então, olha só o que vai acontecer. Vou apagar aqui, vou mudar de cor na caneta e vamos lá. Ó, o som vem a onda vibrando as moléculas do ar, faz o tímpano vibrar, o tímpano que está ligado, está encostado com o martelo, vibra martelo, martelo está encostado com bigorna, vibra bigorna, bigorna está encostado com estribo, vibra estribo. Estribo faz vibrar uma outra membrana chamada de janela oval, que faz vibrar o líquido que está aqui dentro, ó, dentro desses canais aqui, chamados de semicirculares e cóclea. O que vai acontecer? Essa vibração vai ser absorvida pelos nervos que estão aqui em amarelo, ó. Vai ser absorvida. Você está vendo que tem ligações nervosas aqui, ó? Ligações nervosas, ó. Certo? Essas ligações nervosas vão levar essa informação transmitida através da vibração para o meu nervo auditivo. E do meu nervo auditivo vai para onde? Sistema nervoso central. Certo? Nesse sistema nervoso central, o que vai acontecer? Eu tenho um centro auditivo no meu sistema nervoso central, no meu encéfalo, no meu cérebro. E o que vai acontecer nesse sistema nervoso, nesse centro auditivo? A interpretação. A interpretação e vou devolver uma informação caso seja necessário. Alguma ação para eu sair de perto, tapar o ouvido, porque eu posso sentir dor aqui. Então, eu vou ter lá o nervo vai captar essas vibrações, vai levar a informação para o meu sistema nervoso central, lá no meu sistema nervoso central, o centro auditivo, e eu vou interpretar. Daí, olha só que legal. Nesse momento, você está ouvindo o som, sei lá, de um piano.
eu vou fazer a ligação desse som com aquele instrumento que eu estou vendo, e depois, quando eu ouvir de novo o mesmo barulho, eu vou acessar as minhas memórias e vou lembrar que instrumento é. É assim também que eu reconheço as notas, dó, ré, mi, fá, sol. Eu vou fazer a ligação disso com a minha visão para eu poder saber que instrumento que é, ou que tecla do piano eu toco, como que eu coloco meu dedo no violão, que corda eu toco e assim por diante. Então eu vou fazendo uma ligação. E daí, olha só o que acontece. Tudo isso aqui, ou todos os sentidos, vão fazer ligação com o nosso sistema límbico e vou acessar memórias, né? Você ouve um som e você lembra de alguma coisa. Você ouve uma música e você lembra de alguma coisa. Correto? Então, o meu sentido tem uma ligação muito grande com as minhas memórias. A memória pode ser boa, pode ser ruim, aí eu não sei. Mas, às vezes, você escuta uma música, desencadeia sentimentos bons. Eu escuto uma música, desencadeia sentimentos ruins, e assim por diante. Porque o nosso sentido, também o da audição, está ligado com o meu sistema nervoso central, com o sistema límbico também, com o sistema de memorização. Então, eu vou ter sentimentos ligados com isso. Mais um sentido, vamos lá, o paladar, né? Aí nós temos aqui, ó, regiões da minha língua, mas antes a gente vai falar o seguinte. Quando eu falo de paladar, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Nós vamos ter o que nós chamamos de papilas gustativas ou gustatórias, ok? Então eu vou ter pequenas células especializadas, tá? Ou podem ser agrupadas ou isoladas, e que elas vão ser capazes de interpretar ou receber uma informação e interpretar que sabor é, tá? A gente também chama de botões gustativos ou gustatórios, tá? Então, como é que acontece? Eu tenho célulazinhas, já vou mostrar, são célulazinhas com uma pequena abertura, aí o que que acontece? Você põe algo na sua boca, você mastiga, ou pelo menos você banha com saliva, a saliva tem água, e ela vai dissolver as moléculas, solubilizar as moléculas que estão nesse meu alimento. Isso vai fazer o quê? Vai ser absorvido por essas papilas e eu vou interpretar que sabor que é. Aí eu venho aqui e eu vou falar assim para vocês. Já falei algumas vezes, mas falo de novo. A gente já sabe que não é muito verdade isso daqui. O que você está falando, professor? A ponta doce, na frente, nas laterais, salgado, atrás e nas laterais, então nas laterais um pouco mais para trás, azedo, e lá atrás, amargo. Enquanto que no meio da língua toda, umami, tá? O que que é isso? É aquele sabor que amarra, certo? Tipo banana verde, tipo caqui, tipo café, café sem açúcar. Então eu tenho aquele paladar diferente. Nós sabemos que já não é assim, tá? Praticamente na superfície toda da minha língua, eu tenho todos os tipos de botões. Porque o que que acontece? Eu tenho botões para o amargo, botões para o azedo, para o doce, para o salgado, para o umami, tá? Então, esses botões não estão só, os doces só na ponta, os salgados só na frente e laterais. Não, eles estão espalhados pela língua toda. No entanto, eu tenho uma maior quantidade de botões ligados com a percepção do sabor doce na ponta, mais receptores para azedo nas laterais, um pouco mais para trás da minha língua. Isso a gente já sabe.
mas os botões estão espalhados na superfície toda da minha língua, tá? Aí o que vai acontecer? Então eu vou ter os botões e esses botões vão fazer uma ligação direta com o meu sistema nervoso central. Através do quê? Através de nervos, tá? O nervo leva essa informação, no meu sistema nervoso central, no meu sistema nervoso central de novo, eu vou interpretar, ok? Aí o que vai acontecer? Eu interpretei, eu vou acessar novamente. O que você vai acessar? Eu vou acessar as lembranças, ou eu vou acessar as memórias. Então eu vou lá buscar na minha fichinha de sabores, eu vou lá procurar rapidamente nos meus arquivos se eu conheço aquele sabor. Ou se eu não conheço. Se eu conheço aquele sabor, normalmente, depois que eu acessei isso, eu vou acessar momentos. No mesmo instante, eu acesso momentos onde eu já experimentei aquilo. Um momento lá, por exemplo, agora está chegando o Natal, aí essa época de Natal. Eu tenho uma memória muito assim, uva, cheiro de uva, porque nesse período tem bastante uva. Então, no Natal, normalmente, quando se faz a ceia, tem uva. Então, eu tenho aquele sabor e aquele cheiro de uva. Então, eu acabo acessando isso e me leva a lembrar do período de Natal. Então, tem algumas coisas específicas de épocas do ano que, quando a gente come, a gente lembra daquele período, ou alguma coisa lá na infância, quando você comeu, e você vai lembrar disso e vai lembrar do momento. Então, fazendo uma ligação, o meu paladar está intimamente ligado com o olfato, que é o próximo sentido que a gente vê agora. Então, o paladar, quando eu vou me alimentar, antes de eu colocar na boca, o meu olfato já está sendo ativado. E ao mesmo tempo que o alimento entra na minha boca, o meu olfato continua sendo ativado, porque eu tenho uma ligação aqui, ó, na minha garganta, eu tenho uma ligação com a parte nasal e eu tenho uma ligação que vai para o meu esôfago. Então, a boca tem uma ligação com o meu nariz e, claro, né, gente, com o esôfago que vai lá para o meu estômago. Então, quando eu estou me alimentando, o que acontece? Além de, claro, eu estou ali no ambiente cheio de moléculas no ar, já vai lá e já estimula o meu epitélio olfatório, que eu já vou falar dele. E quando eu estou comendo, continua estimulando. Então, por isso que quando eu estou resfriado, olha lá, quando eu estou resfriado, o que acontece? Eu não percebo muito sabor. Por quê? Porque entope as vias aéreas superiores, isso aqui fica tudo entupido, congestionado, e as moléculas não têm um acesso muito fácil ao epitélio que vai sentir o cheiro. Quer fazer um experimento? Tenta comer com o nariz tapado. Você vai ver quantos por cento o sabor vai diminuir. É muito intenso isso. É muito intenso isso. Então, se você quiser experimentar isso, coloca um pouquinho de canela na sua língua, mas com o nariz tapado. Porque canela é bastante forte, então é fácil de conseguir perceber. Se você ficar com o nariz tapado e colocar na língua, praticamente você não vai sentir nada. Quando você soltar o nariz, vai parecer que só naquele momento você colocou a canela na boca. Então, por isso que quando você vai tomar um remédio, criança vai tomar um remédio, o que a mãe faz? Tapa o nariz. Por quê? Porque a percepção do sabor, do gosto, do olfato vai diminuir
por eu não estar tendo a entrada dessas moléculas no meu nariz, quando o remédio tem gosto ruim. É uma estratégia utilizada aí pelos pais e pelas mães. Então vamos lá. Quando a gente fala de olfato, aí a gente pensa assim, ó. Olfato, de novo, né? Molécula. Molécula no ar. E essa molécula no ar, ela vai para onde? Para uma região do meu nariz, que é o epitélio ou olfatório, tá? Que é uma partezinha do meu nariz, bem aqui, ó, especializado em captar essas moléculas. Captou essas moléculas nas minhas células olfativas, no meu epitélio olfatório, o que vai fazer? Eu tenho um nervo e esse nervo vai fazer o quê? Vai levar para o meu cérebro e vai ativar também o sistema límbico. Esse sistema límbico vai levar a reações de emoção. O olfato, ele está ligado também muito importante com a reprodução dos animais, tá? Então, o olfato está intimamente ligado com a reprodução dos animais. Então, ele é muito importante para a reprodução, ele é muito importante para a proteção, ele é muito importante para a caça. Ah, professor, não entendi. Vamos lá, gente, ó. Eu sinto o cheiro, são os feromônios, e os feromônios vão aumentar ou diminuir, ou não vão fazer diferença nenhuma para a atração sexual, ou seja, a escolha do parceiro. Proteção, por quê? Você não tem que pensar só em nós, vamos melhorar isso aí. Outros animais percebem a presença de um inimigo, de um predador, através do seu cheiro, e eles vão se afastar ou vão se esconder. Caça. Eu também percebo a presença de algum animal, de alguma caça, de alguma planta, através do cheiro, do odor. Então eu consigo localizar isso também. Então, está intimamente ligado com reprodução, proteção, caça. E como eu acesso emoções, está intimamente ligado com relações interpessoais. Então, o olfato, aliás, todos os sentidos, mas agora falando de olfato, está intimamente ligado com a minha capacidade de viver em sociedade. Vocês já ouviram falar que tem gente que não suporta o cheiro da outra e tem gente que o cheiro atrai? Isto é verdade. Nós estamos falando de comunicação química, muito ligado com o nosso olfato. Olfato, tá ok? Beleza? Vamos andar mais um pouquinho aqui, só falando do nosso tato. Quem sabe a gente fecha hoje os sentidos. Vamos lá? Quando a gente fala de tato, é toda a percepção que nós temos através da nossa pele. O maior órgão do nosso corpo pesa aproximadamente 4 quilos. 4 quilos é o maior órgão que nós temos, tá? Reveste todo o nosso organismo e vai te dar percepção, superfície, pressão, calor, frio, dor, tá? Então a pele está intimamente ligado com a percepção de toque, de pressão, de dor, de frio, de calor. Então eu está intimamente ligado com a nossa percepção do ambiente. Portanto, está intimamente ligado com a nossa proteção. Certo? Então olha lá, ó. Quando a gente fala de tato, o que você tem que lembrar?
que nós temos lá, aqui está mostrando para você a parte de cima da tua pele, por isso que se chama epiderme. E aqui, ó, está a parte de baixo, que é a derme. Então, na epiderme, eu tenho pequenas terminações nervosas. As terminações nervosas, ó, superficiais, e são terminações nervosas livres, ou discos de Merkel, certo? Aí, logo abaixo, aí eu vou ter outras estruturas, inclusive a célula que dá origem ao pelo, que são os folículos pilosos. Eu vou ter células de gordura, tá? Eu vou ter outros corpúsculos, tá? Corpúsculos mais superficiais, corpúsculos mais profundos. Aí depende de que corpúsculo que é. Então nós vamos ter lá o corpúsculo de Meissner, está ligado ao tato, percepção de toque, percepção de pequenas pressões, e junto com o corpúsculo de Pacini, certo? Pressões. E Meissner e os Pacines profundos. Então eu tenho superficial e tenho profundo. Além desses, eu ainda vou ter corpúsculos de Krauss, que é ligado ao frio, e eu vou ter ainda corpúsculos que vão estar ligados à percepção de dor e de calor. Então, significa que o que são esses corpúsculos? São estruturas especializadas em perceber pressão, tato, dor, calor, frio. Estão especializados em entender o ambiente, tá ok? E determinar uma resposta para mim, né? Se está doendo, eu tiro a mão. Se está calor demais, eu vou me retirar. Se está frio demais, eu vou me proteger. Tudo isso está ligado intimamente com a minha sobrevivência. E tudo isso, galera, está ligado, terminando aqui, está ligado com o meu cérebro. Tudo isso está ligado com o meu cérebro. Então, lá no meu cérebro, eu vou ter uma região responsável pelo olfato, eu vou ter uma região responsável pelo sabor, a audição, certo? Ok? Então, eu vou ter regiões para ter a interpretação da visão, formar a imagem, um córtex especial visual, auditivo. Então, eu tenho partes do meu cérebro que são responsáveis especificamente por sentidos. Ah, mas mais em lugar nenhum no cérebro. Não, até pouco tempo atrás, a gente imaginava que se eu danificasse esses centros olfatório, gustativo, auditivo, eu não ia mais ter nenhuma, esse sentido não ia mais existir. Mas nós descobrimos que existem outras regiões que fazem a mesma coisa, não com tanta intensidade, mas fazem a mesma coisa. A outra coisa que a gente descobriu, estudando o nosso cérebro, lembrando que é bastante difícil fazer isso, mas nós descobrimos que o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar, se reinventar. Ou seja, um pedaço ali acabou sendo danificado por um acidente ou um derrame, né? Acabou extravasando sangue e matou a célula nervosa ali num desses centros. O meu cérebro pode recuperar um pouco destas funções. Então, os meus neurônios vão se adaptando e vão recuperando algumas funções. Totalmente não, mas consegue recuperar parcialmente. E para finalizar, aqui eu estou mostrando de novo para você a parte do nosso equilíbrio. Isso daqui é o que a gente chama de o labirinto. Ok? Beleza, gente? Fechou então a nossa aula de hoje. Fica lá, galera. Daqui a pouco eu posto a aula para vocês. Posto atividades também. E vocês vão assistindo, vão tentando fazer. E qualquer coisa,
vocês me chamam. Ok? Digam tchau, meninas.